Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o árbitro acertou ou errou terminando o jogo Cuiabá e Palestino, Palestino e Cuiabá, antes do rebote do pênalti? É o tema do vídeo agora. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e aquela dica para você baixar o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo aqui embaixo, tem um link, clica no link, você cai direto na sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar o melhor aplicativo de estatística e acompanhamento de jogos em tempo real do mercado. Pode baixar porque é totalmente de graça e é o aplicativo que eu uso para o meu trabalho. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira e na noite de quinta, no jogo lá da repescagem da Sul-Americana, né, o jogo antes da fase de oitava de final, Palestino e Cuiabá, aconteceu um lance que eu fui muito perguntado nas minhas redes sociais. Muita gente entrando em contato comigo no Twitter, no Instagram, perguntando se o árbitro acertou ou errou em acabar o jogo antes do rebote de um pênalti perdido por um jogador do Palestino. Para quem não entendeu o que está acontecendo, eu não posso botar imagem de jogo da Conmebol aqui no canal, porque eu não tenho direito e aí a Conmebol iria tirar o vídeo do ar e tudo mais. Mas eu vou deixar na descrição o link para os melhores momentos do jogo que tem isso. Então, se você quer assistir o que eu vou falar aqui, vai lá nesse link e assiste lá nos melhores momentos da Conmebol. Mas para quem não entendeu, jogavam Palestino e Cuiabá no Chile. O jogo estava 1-1 até que o árbitro, no fim do jogo, deu 4 minutos de acréscimo. Na hora lá do jogo desenrolando, teve um lance de pênalti, um pênalti muito parecido com um pênalti sofrido pelo Harry Kane contra a Holanda, né, que ele foi chutar e aí o jogador defensor estica a perna ali, acaba entrando, assumindo o risco do pênalti, pega no pé de quem está chutando e acaba tendo contato e a marcação do pênalti. O árbitro marcou o pênalti no campo, o VAR ficou um tempo ali analisando se foi pênalti ou não, e no entendimento do árbitro, o tempo de acréscimo já tinha se esgotado. Então, o que acontece? O que diz a regra do jogo? A única coisa, o único lance do futebol que você precisa permitir que aconteça depois do tempo terminado é o pênalti. Se o árbitro deu 5 minutos de acréscimo e com 5 minutos sai um pênalti, o árbitro é obrigado por lei a deixar o pênalti ser cobrado. Mas ele não é obrigado a deixar a sequência do pênalti. Então, saiu o pênalti. No limite, o árbitro chega, avisa os jogadores, o pênalti saiu, o jogo já tinha acabado no tempo que eu considerei, e eu vou deixar cobrar o pênalti e depois o jogo acaba, tá? E isso diz a regra do jogo. Mas tem sempre uma recomendação para o árbitro não acabar o jogo num lance agudo, num lance com chance clara e manifesta de gol. Existe, de fato, essa recomendação. Só que não é o que se aplica nesse caso. Nesse caso, no entendimento do árbitro peruano, ele entendeu que os acréscimos que ele considerava justos já tinham se esgotado e aí permitiu a cobrança de pênalti. Por quê? Porque ele é obrigado pela regra do jogo. Só para dar um exemplo, se em vez de pênalti fosse falta na meia-lua, tá? Acabou lá, último lance do jogo, uma falta na meia-lua. O árbitro não precisaria deixar essa falta ser cobrada. O árbitro poderia encerrar o jogo. Como era um pênalti, ele era obrigado a deixar o pênalti ser cobrado. E assim foi. Ele foi lá, depois do VAR analisar, o pênalti foi confirmado, o pênalti foi mantido e o jogador do Palestino foi lá cobrar, cobrou no canto direito do Walter, goleiro do Cuiabá, o Walter defendeu. Na volta, na sequência do lance, a bola cai de novo no pé do jogador do Palestino que tinha cobrado o pênalti. E ele dá um bico pro gol. E a bola entra. Só que o árbitro havia encerrado o jogo no momento que o Walter fez a defesa. E aí muita gente começou, isso é absurdo, tá errado, tá certo, é um crime que ele fez, ele foi super bem. E o que diz a regra do jogo? A regra permite que o árbitro faça isso.
Por quê? Porque no entendimento do árbitro, o tempo já tinha se esgotado, ele é obrigado a deixar o pênalti ser cobrado, o pênalti foi cobrado, no momento que o Walter defendeu, o jogo acabou. O jogo foi encerrado. Ele poderia ter deixado o rebote? Poderia. Mas só que no entendimento dele, o tempo já tinha acabado e ele avisou todos os jogadores. E isso você consegue ver claramente em duas situações. A primeira, o jogador do Palestino que chutou o pênalti e perdeu, quando ele pega o rebote e chuta mais como uma espécie de extravasar, de descontentamento, do que propriamente para fazer o gol. Então repare, se você for no link que está aqui na descrição, você repara que ele não comemora o gol que ele faz no rebote. Ele não comemora, porque ele já sabia que o rebote não ia valer. Os jogadores do Cuiabá, quando ele chuta no rebote, os jogadores do Cuiabá vão direto no árbitro, cobrando o árbitro para que ele cumpra o que ele tinha prometido, de que o rebote não seria considerado. Então, esse é o processo. O árbitro chegou antes da cobrança, avisou a todo mundo, aos jogadores do Cuiabá, aos jogadores do Palestino, avisou o seguinte: se a bola entrar, é gol, se a bola não entrar, o jogo acabou. Perfeito? Então, o que ele fez foi correto em relação ao que está escrito na regra. Ele não fez nada de errado. Ah, mas ele poderia... ele foi preciosista. Ele poderia ter deixado? Poderia. Ele poderia não ter falado nada, ter batido o pênalti, pegado o rebote e dado o gol. Ele poderia ter feito isso. Só que no entendimento do árbitro, no julgamento do árbitro, o tempo já tinha se esgotado. Então ele avisou a todo mundo que não contaria o rebote. Só para vocês entenderem, nessa situação, a última cobrança do jogo teve o mesmo efeito que uma decisão por disputas de pênalti. Sabe a disputa de pênalti? Que vocês mandam o sapinho lá? Senhoras e senhores, tem ai penales. Quando tem uma disputa de pênalti, a disputa encerra ali. A disputa termina ali. Quando o cara cobra, entrou é gol, não entrou, a bola não foi pro gol, seja porque foi na trave, seja porque o goleiro salvou, acabou. Nessa situação, era a mesma coisa. Se a bola entrasse, gol. Se a bola não entrasse, o jogo acabava imediatamente porque o árbitro avisou. O árbitro foi correto. Fazendo um outro paralelo, inclusive quando eu postei isso no meu Twitter, veio alguém e falou assim: Decerto, já reparou que muitos problemas no futebol seriam resolvidos se o cronômetro fosse parado? É até um debate para um outro vídeo. Mas nesse caso, isso não resolveria. Por que não resolveria? Porque, nesse caso, se o cronômetro fosse parado, seria igualzinho acontece no basquete, quando tem um lance livre depois do cronômetro parado. Depois do cronômetro encerrado, perdão. Às vezes você tem isso. O cronômetro encerra, o árbitro, pum, falta. Lance livre. Você pode reparar que não tem ninguém ali. Não tem ninguém no rebote, porque não tem mais jogo. O jogo acabou, mas só que os dois lances livres, ou um lance livre, se a bola tiver caído, precisa ser cobrado mesmo com o cronômetro encerrado. Aí vai lá o cara e arremessa. Bola caiu, ponto. A bola não caiu, acaba o jogo. Então, assim, nesse caso, o pênalti tinha o mesmo efeito que um lance livre com o cronômetro zerado. Esse é um ponto muito, muito vital. No meu entendimento, na minha opinião, o árbitro poderia ter feito algo melhor, que era, já que o pênalti vai acontecer, não fica ninguém na linha da área. Como é que acontece um pênalti? Tá lá o goleiro parado em cima da linha, o batedor próximo ali à região do pênalti, e todo mundo tem que ficar ou na linha da área ou na linha da meia-lua, né? Para computar os 9,15 metros de distância do pênalti. Se eu fosse o árbitro, eu ordenaria que ninguém ficasse ali. Ninguém ficasse. Os jogadores do Cuiabá estavam em cima da linha, os jogadores do Palestino estavam em cima da linha. Se eu fosse o árbitro, eu falaria, ó, sai todo mundo, porque o jogo acabou. Se a bola entrar é gol, se não entrar, não tem rebote. Então, assim, eu faria isso, que você não deixaria nenhuma dúvida de que o jogo ia terminar. Mas a reação dos jogadores do Palestino, a reação dos jogadores do Cuiabá, mostram que o árbitro avisou a todo mundo que o rebote não contaria. E isso, à luz da regra, é correto. O árbitro pode fazer isso.
Ah, mas ele poderia ter deixado? Poderia ter deixado se ele não tivesse avisado. Mas ele não fez nada de irregular. Anotem esse lance, lembrem desse lance, porque pode acontecer com o seu time, e aí você vai dizer que é um absurdo, que todo contra tudo, contra todos, porque perseguem o seu time. Não, isso faz parte da regra, e o árbitro apitou a regra corretamente à luz do que ele entendia, que o jogo já tinha acabado. É isso, quero te ouvir. O que você acha do lance? O que você ficou com dúvida? Diz aqui embaixo nos comentários, a gente vai conversar. O resto, like, se inscrever no canal, o sininho das notificações, espalha o link desse vídeo naquele grupo que você fala de futebol, que lá tem o teu colega que tá falando um montão de coisa, absurdo, que coisa ridícula. Manda esse vídeo lá para ele e, claro, baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo aqui embaixo, só vir no link, clica no primeiro comentário, clica no link que tá lá, faz o download e começa a usar o SofaScore totalmente de graça, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!